eu sou o pastor Rony, da Igreja de Deus em Cuiabá, e eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida. Quantas notícias ruins nós não ouvimos todos os dias? Quantas questões ruins não acontecem na nossa própria vida diariamente? Quantas vezes nós mesmos não somos desafiados em algo, seja no trabalho, seja na família, seja na nossa qualificação? Cada um de nós somos submetidos muitas vezes a situações e circunstâncias da nossa vida que nós não temos respostas. Muitas das vezes não temos como sair dessa situação. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida hoje. E essa palavra, ela está em Jó, no capítulo 1, versículo 1. O texto diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essas eram algumas das características na vida de Jó. Ele era reconhecido como tal homem. E este homem, nós conhecemos a história dele, que está descrita neste livro, que traz o seu próprio nome, Jó. Jó passou por muitas circunstâncias difíceis. Não tão somente ele ouviu notícias ruins, mas ele passou por essas circunstâncias. Mas a história de Jó, ela nos remete algo para a nossa própria vida. Ela traz uma reflexão que é importante para que nós entendamos um pouco esses desafios na nossa própria vida. Jó, ele perdeu a sua família. Jó, ele perdeu tudo o que tinha, sendo um homem muito próspero financeiramente também. Ele perdeu todas as suas posses, todos os seus bens. A desavença ocorreu, se alojou dentro do seu relacionamento matrimonial, e Jó ficou enfermo para a morte. Imagine tal situação, imagine esse novo contexto deste homem reconhecido desta maneira, íntegro, reto e que se desviava do mal. Nós conhecemos a história dele e todos os desdobramentos dessa história, e hoje eu quero fazer uma pergunta para você: quantas situações e circunstâncias você não tem passado? Quantos desafios e problemas eu mesmo não tenho passado dentro da família, na minha casa e no trabalho? Hoje nós podemos refletir sobre os desdobramentos da vida de Jó e podemos perceber o que Deus fez na vida dele depois de todos esses momentos. E isso nós podemos ir no capítulo 42, no versículo 5. E nós podemos pensar aqui algo muito importante para as nossas vidas. Nós podemos pensar, depois de todo este acontecimento, depois de todas essas situações e circunstâncias que ocorreram na vida de Jó, a sua declaração, o que aconteceu na vida dele a partir do que ele mesmo disse. Capítulo 42, no versículo 5, nós vemos a declaração de alguém que recebeu do favor de Deus, recebeu do milagre da parte de Deus, do livramento para todas essas circunstâncias. Nós lemos assim: eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós percebemos de que este homem agora havia visto Deus trabalhar na vida dele através da pressão, dos momentos de prova, dos momentos desafiadores da vida. Muitas das vezes você hoje tem ouvido falar de que Deus,
ele pode operar na vida de outra pessoa. Você tem ouvido depoimentos, testemunhos de outras pessoas que alcançaram este favor de Deus, e você fica imaginando: será que Deus poderia agir na minha vida? Será que Deus poderia se manifestar na minha vida? Sim, é exatamente isto que Deus quer fazer na nossa vida e na nossa história. Ele quer que nós vejamos com nossos próprios olhos Deus agindo na nossa vida e através da nossa história. Foi exatamente isso que Deus fez na vida de Jó. Jó tinha sido poderosamente, grandemente abençoado. Ele era aquele homem, mas ele só tinha ouvido falar de Deus. Mas foram essas circunstâncias difíceis, foram os desafios, foram as pressões da vida que o levaram a ter uma experiência sobrenatural com Deus. Eu estou te animando neste momento a acreditar de que essa situação, essa circunstância que você tem passado, Deus, ele quer agir através dela para te mostrar que ele é fiel, que ele é Deus Todo-Poderoso para te livrar, que ele é Deus Todo-Poderoso para fazer uma história nova para você. Eu quero agradecer a Deus por esse momento especial de poder dialogar com você, pensar com você sobre tudo isso, a história de Jó, este homem que tinha todos esses adjetivos na sua vida e que ele passou por desafios, provas e situações muito difíceis. Entretanto, entre meio todas essas questões, ele teve um encontro face a face com o Senhor e teve a sua história completamente mudada. Deus, nós queremos orar neste momento, porque a sua palavra, ela ativa, ela nos conecta com o sobrenatural. Isso que o meu irmão, isso que essa pessoa tem passado, Senhor, neste exato momento da sua vida, da sua história, pessoalmente, seja com a sua família, pode ser mudado, pode ser transformado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus de maravilha, o Senhor é um Deus que tudo pode, Senhor, e nós oramos neste momento para que o Senhor Deus possa agir por esta fé que começa a surgir dentro deste coração, desta fé que começa a nascer nesta vida, Senhor, que está cheia de desafios, cheia de palavras ruins, cheia de notícias ruins. A vida dela pode ser mudada, Senhor, pela sua palavra e pelo mover sobrenatural do Senhor. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.